A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a amada Igreja Batista de Jerusalém. Iniciamos nesta manhã mais uma Escola Bíblica Dominical. Um local propício, um ambiente para que possamos aqui estudar a palavra de Deus. Mas não deixem apenas para este momento. Durante a semana, de segunda a domingo, estejamos lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. E exercendo aquilo que a nossa amada Igreja Batista de Jerusalém está meditando neste ano de 2021, que é o tema Praticando a Palavra de Deus, referenciado no Salmo 1, que trata da prosperidade. O irmão quer ser próspero? Pratique a palavra de Deus. Então, irmãos, continuando com o nosso estudo sobre o reino de Deus, nós vamos tratar mais uma vez do texto de Mateus 5, exatamente observando as bem-aventuranças, mas referenciando com outros textos, principalmente do livro de Mateus, que é um dos livros sinóticos, juntamente com Lucas e Marcos. Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus 5 e nós vamos meditar nesta manhã, referenciado com outros textos, do verso 3 ao verso 5. O tema nesta manhã é exercendo a prosperidade no reino de Deus através das seguintes virtudes: humildade, sensibilidade e mansidão. Bem, mas antes de iniciar o estudo, é importante se fazer uma pergunta a você que proclama que é cristão, a você que tem a certeza de ser filho de Deus, de ser um salvo. Mas também vale esta pergunta para o nosso amigo, ou para aquele que está na igreja, mas ainda não tem um compromisso real com Deus, não tem ainda experiência com Deus. A pergunta é: qual o seu parâmetro de vida? Qual o seu parâmetro de vida? Há duas respostas. Há duas respostas. Como vimos na aula passada, quando fizemos referência aos princípios bíblicos, que são imutáveis e absolutos, conforme as características incomunicáveis de Deus e as comunicáveis também na sua perfeição. As respostas a estas perguntas são duas. Ou o meu parâmetro ele é terreno, o meu parâmetro de vida, ou o meu parâmetro é o reino de Deus. Tudo que eu faço, eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, leiamos no texto. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outra versão, diz assim, na Almeida Corrigida e Fiel: bem-aventurados pobres de espírito. Então ele substitui a palavra humilde por pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observe que Jesus traz uma virtude e, ao mesmo tempo, associado a essa virtude, uma promessa. Não é isso? É o que lemos aqui. Bem-aventurados que choram. Não é isso? Tanto na Corrigida quanto na Almeida Corrigida e Fiel, traz a palavra choram, aqueles que choram. Qual a promessa? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos. Em outra versão, na linguagem de hoje, traz humilde. Felizes as pessoas humildes. A promessa é: porque herdarão a terra. Na linguagem de hoje, pois receberão o que Deus tem prometido. Jesus
está aqui na cidade de Cafarnaum, iniciando o seu ministério, e nós já fizemos um panorama geral aqui dos capítulos 5, 6 e 7, aonde Jesus traz aqui um tratado sobre a sua mensagem. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Esta é a mensagem de Jesus no reino de Deus. Bem-aventurado é feliz. Assim como nós lemos também em Salmo 1, bem-aventurado exige uma atitude, mas também uma compreensão. Porque para que a atitude seja tomada, que essas virtudes aqui, elas venham a ser uma realidade na nossa vida, no seu dia a dia, é necessário que a gente compreenda o que Jesus quis nos ensinar. É importante também observar, nesses textos aqui das bem-aventuranças, que Jesus traz aqui dois aspectos de relacionamento. O relacionamento para com Deus, isto nós vemos aqui de forma mais nítida dos versos 3 ao verso 5, que é justamente os temas que nós iremos tratar hoje. E, posteriormente, a partir do verso 6 até o verso 9, quando finaliza as bem-aventuranças, mas nós temos aqui o 10, né? E o 11, né? Que eles tratam, né? Da questão da perseguição, das injúrias por causa do nome dele, né? As perseguições contra os cristãos. Ele traz aqui o relacionamento para com o próximo. Para cada virtude desenvolvida, Jesus apresenta uma promessa. Se associarmos as virtudes indicadas por Jesus como as que qualificam o salvo no exercício da vida cristã, como as parábolas que ele traz, que quando Jesus prega através das parábolas e através de exortações, ele está trazendo para as pessoas que o ouvem como é o cidadão do reino dos céus, que é totalmente diferente do cidadão do mundo, ou aquele que tem o parâmetro do mundo. O reino de Deus, ele sempre diz, é semelhante a. É uma expressão que Jesus sempre traz. Então, o exercício de vida cristã que reflete a ação de Deus permanente no salvo envolve a atuação permanente sobre questões. E aí nós vamos tratar agora mais detidamente sobre a ética e a moral, mas também com relação também ao bom senso. Essas três definições, esses três elementos, eles vão culminar naquilo que nós podemos chamar de virtudes e valores cristãos. O nosso parâmetro é o terreno ou o cristão. E aí lá em Filipenses 2,15 diz: tudo isto para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual eu, você, nós, cristãos, resplandecemos como astros no mundo. Jesus, ele logo traz aqui que nos versos 13, nos versos 14, que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Ou seja, precisamos influenciar com as nossas atitudes, com as nossas ações e com os nossos pensamentos. Porque as nossas atitudes e os pensamentos vão refletir aquilo que nós conhecemos de Deus. Irmãos, não tem como uma vida cristã satisfatória, plena, se nós não conhecemos o Deus a quem servimos. Você conhece o Deus da nossa fé? Esse é o Deus verdadeiro e único que a palavra do Senhor traz. E Jesus Cristo está trazendo aqui as virtudes do cidadão no reino dos céus. Ora, esses conceitos implicam nós já falamos da ética, de moral, de bom senso. A ética implica nas questões do modo social de agir, como consenso, normas e regras da construção social. Não é isso? Nós podemos observar que no mundo secular nós temos códigos de ética, né? Condutas que para determinados segmentos se aceitam ou não. A moral, nós também permeamos no campo da moral, que
trata sobre a questão do modo de agir, da consciência. E aí nós vamos trabalhar normas e regras, aquilo que é certo, aquilo que é errado, questões de conduta. Então, irmãos, a vida cristã, ela vai sempre culminar em questões de conduta, em questões de ética, em questões de moral, mas também em questões de bom senso. E aí está o grande problema da contemporaneidade de hoje, porque quando se leva muitas das vezes para as questões de bom senso, muitas das vezes traz em um viés da relativização do evangelho. Porque as questões de bom senso nós podemos trabalhar sobre as formas sensata, equilibrada, na maneira de decidir e de julgar de acordo com padrões da moral. Então, se a moral não for aquela que está subjugada à vontade de Deus, a minha atitude de bom senso, tanto no mundo secular quanto no ambiente onde nós estivermos, na família, na igreja, em qualquer outro, ele vai trazer padrões que não são padrões e parâmetros do reino de Deus. É isso que Jesus está aqui tratando quando ele trabalha aqui as bem-aventuranças e traz as questões das virtudes, para que nós possamos, então, a partir daí, no cumprimento da lei, o cumprir de uma forma plena, porque agora estamos, sim, sob a égide da graça, sobre a graça. E nós vimos na aula passada que o tempo da graça é algo muito... exige muito mais, porque se no tempo da lei se observava o praticar, no tempo da graça se observa o pensar. E aí, irmãos, nós sabemos que Deus sonda os nossos corações. No entanto, a aplicação da dinâmica destes conceitos que nós acabamos de ver aqui, sobre questões de ética, de moral, de bom senso, aonde nós vamos trabalhar essas virtudes da humildade, da compaixão e da mansidão. Ah, irmãos, como é trabalhoso, como é importante que nós venhamos a meditar nesta palavra e a pedir a orientação a Deus para que Ele nos ajude. Sem a ação do Espírito Santo, o crente não tem como progredir na vida cristã. É por isso que nós estudamos lá em Gálatas, em Efésios, sobre os frutos do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor, ou seja, nós estamos desenvolvendo o amor, porque Deus é amor. Então, estas referências, né, este referencial de princípios que norteiam a vida do crente, revelam, sim, o caráter de Deus. Irmãos, para que eu possa me parecer com Cristo, Jesus, né? Paulo nos advertiu, sede imitadores, né, de Cristo. E em determinado momento ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, irmãos, né, como Paulo, né, cumpria a vontade do Senhor, para ele justamente chegar a dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Estes parâmetros, estes referenciais, durante a nossa vida cristã, que é um processo, né, de crescimento, eles podem ou não servir de parâmetro na realização de escolhas e decisões. Assim, o dilema no nosso dia a dia entre o ser e o ter depende desse referencial. Queremos ser como Cristo, nos parecer como Cristo, ou nos parecer como o mundo, porque o ser e parecer com o mundo tem muito a ver com o ter. Tem muito a ver com o ter. Então, irmãos, é importante entender, nesse aspecto aí, a soberania de Deus em nossa vida. E esta soberania de Deus, ela deve estar em constante interação. Deus, quando traz os seus... quando nós observamos os seus atributos, tanto comunicáveis quanto incomunicáveis, incomunicáveis são aqueles atributos que o homem não pode ter, né? Como onipotência, onipresença, onisciência, mas os atributos comunicáveis são aqueles que podem ser atribuídos ao homem, como bondade, né? Longanimidade. Então, são atributos que o homem, mesmo na sua imperfeição, ele
trabalha também. Mas Deus, ele trabalha de forma perfeitíssima. Por quê, irmãos? A vontade, nós aprendemos, de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós lemos isso em Romanos 12:2. E isso implica, muitas das vezes, né, quando nós trabalhamos questões que no passado era visto de uma forma e hoje na contemporaneidade é visto de outra. E esta semana eu vi estava ouvindo a mensagem do pastor Jorge Mariano e aí ele pontuou dessa forma, né? Muitas vezes a gente quer entender aquela atitude, né, que outrora era considerada como pecado, agora não. Ou seja, muitas das vezes, para dar resposta àqueles que nos cercam, ou estarmos em um ambiente em que podemos ser aceitos, relativizamos aquilo que é absoluto de Deus. Então, irmãos, a responsabilidade é nossa, é individual. Irmãos, se nós observarmos aqui e formos tratar essas questões da ética, da moral e do bom senso, nós vamos ver lá mesmo que isso já começou, né, essas questões serem tratadas já no Antigo Testamento. E nós observamos que lá em Juízes, se nós formos olhar o texto de Juízes, os irmãos abrem Juízes 2, do verso 16 a 19, aonde podemos observar que o referencial daquele povo não era o reino de Deus. E é interessante, irmãos, nós vimos aqui que após a morte de Josué, a coisa se degringolou. É interessante, observe o que o texto diz aqui. Deus suscitava juízes para que o povo retornasse a servi-lo. E é algo assim que nós podemos observar que, né, Josué já tinha dito antes, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele faz a pergunta: vocês querem servir ao Deus de nossos pais que nos trouxe do Egito ou quer servir aos deuses dessas nações? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É interessante que o verso 18 diz assim: quando o Senhor lhe suscitava juízes, né, o Senhor os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Portanto, o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando eles, nada deixavam de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Irmãos, ou seja, eles se desviavam dos caminhos do Senhor, principalmente porque ele não tinha o parâmetro de Deus com relação às questões da ética, da moral, dos valores que não eram pautados naquilo que Deus havia ensinado. Mas então, exercendo o reino de Deus, exercendo a prosperidade no reino de Deus, através dessas virtudes, vamos iniciar pela humildade. Irmãos, qual foi o exemplo de Jesus Cristo? Jesus deu o maior exemplo de humildade. Vamos ler em Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Jesus deu o maior exemplo de humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Hoje nós observamos no mundo contemporâneo aí que cada um quer ser, né? Quer ter títulos, né? Quer ter títulos. Né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. Mas ser servo, muitas das vezes, dá trabalho. Dá trabalho. Irmãos, nós fomos resgatados para ser servos de Jesus Cristo. Romanos 1:1, Paulo se apresenta como servo. A palavra ali não é nem servo, é escravo. A palavra ali é escravo. Se nós observarmos ali no original, escravo. Ou seja, nós
o, aonde estivermos, temos que fazer tudo para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei e nós somos apenas servos. Jesus nos deu o exemplo de humildade e ele foi até o fim. Qual o ensino de Jesus? Vamos ver, abra Mateus 18, de 1 a 5. Mateus 18, de 1 a 5. O que é que Jesus nos ensina, irmãos? Interessante. É interessante. Vamos ler apenas o verso 4. Né? Portanto, 3 e 4. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O que Jesus nos ensinou? Que devemos nos tornar como crianças. E ele condicionou. Quem não se tornar como criança não entrará no reino dos céus. Ponto final. Em Mateus 20, do 20 a 28, nós vemos ali o pedido da mãe de Tiago e João, que queria um assentar à direita, outro assentar à esquerda. Jesus ensinou que o maior valor do cristão é estar pronto a servir. Quais as implicações na vida diária como cristão na família, na igreja e na sociedade? Lucas 22, 26, nós lemos o seguinte. Lucas 22, 26, nós lemos o seguinte. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. A nossa liderança, seja em que local for, no trabalho, na igreja, na família, sempre numa atitude de serviço ao homem, a Deus. Estamos servindo a Deus. Mas Jesus também nos ensinou que cada um considere-se uns aos outros como superiores. Está na palavra de Deus. A soberba precede a ruína. Está lá em Provérbios 11, 2. Interessante, né? Provérbios 11, 2 vai dizer que a soberba precede a ruína. Em Provérbios 21, 4 diz que olhar altivo e orgulhoso é pecado. Não é do Pai. 1 João 2,16. 1 João 2,16. Irmãos, quando estudamos sobre o reino de Deus, nós descobrimos verdades preciosíssimas, que muitas das vezes, né, exige um esforço enorme de cada um de nós para que possamos renunciar a nós mesmos para seguir estes conselhos. 1 João 2,16 diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tiago 4,10 diz, humilhe-se na presença do Senhor. 1 Pedro 5, versos 5 e 6 diz, submeta-se a Deus e aos homens desde a mocidade. Estas coisas, meus irmãos, nós temos que aprender desde a mocidade. Como eu sou grato a Deus por ter, aos 6 anos de idade, chegado na Guia Batista de Jerusalém, conhecido o pastor Carlos Antônio. Também tive a oportunidade de conhecer também o pastor Epaminondas Bastos, que nos deixou, que está na glória desde a semana passada. Aprendi muito também com este pastor também. Irmãos, é importante que nós temos referenciais para que possamos olhar e dizer, eu quero ser como aquele irmão, como aquele cristão. Mas também, irmãos, nós devemos também exercer a prosperidade do reino de Deus através da sensibilidade. Nós temos tipo de choro, né? Há choro de alegria, choro de tristeza, choro de reconhecimento do seu pecado e da sua pequenez e de compaixão. Ultimamente nós temos visto assim um fenômeno, né? Não vou aqui
colocar de uma forma geral. Mas, irmãos, nós vemos muitas vezes em momentos de conversão do pecador, o pecador se chegando aos pés do Senhor Jesus Cristo, chorando, reconhecendo o seu pecado. Temos visto hoje, diante dessa mercantilização do Evangelho, né? E eu vou bater sempre nessa tecla, e nós temos que estar sempre atentos a essas questões. Nós vemos hoje que muitas das vezes o ser evangélico não traduz muita coisa em termos de renúncia, para que se possa glorificar a Deus em um outro modo de vida, em um outro estilo de vida. Qual o exemplo de Jesus? Deus se compadece de seus filhos. Está lá, Salmo 103, verso 13, Isaías 63, 9. Jesus demonstrou compaixão pela multidão. Irmãos, abramos Mateus 14, 14. Mateus 14, 14. E é importante, irmãos, esta palavra, porque nós somos igreja. Nós somos igreja. E nós somos chamados para fora. Somos chamados para pregar o Evangelho. Para que possamos exercer o ídolo de Jesus, é importantíssimo exercer essa virtude da compaixão. Mateus 14, 14 diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus se compadeceu. Jesus chorou diante da efemeridade da vida, naquele episódio de Lázaro, está lá em João 11, 35 e 36. Jesus demonstrou o seu amor pela humanidade o tempo todo. Jesus teve compaixão pela multidão, nós vimos aqui, e pela cidade sem salvação. Irmãos, como nós estamos aqui envolvidos, trabalhando no dia a dia, dentro de uma cidade que se parece muito com aquelas cidades do Antigo Testamento, de Jerusalém, naquela época, né? Aonde nós vemos hoje tantas coisas, né, que não glorificam a Deus. Quais as implicações na vida diária como cristão, na família, na igreja, na sociedade? É importante, irmãos, que nós reconheçamos que somos pecadores. Chorar, sim, né? E nós, como nós, neste ano que passou e que nós estamos iniciando, né? Quantas situações nós tivemos, né? É importante ter sensibilidade, nós observarmos o outro, nós olharmos o outro, vermos as suas necessidades. E Jesus fez isso. Jesus reconheceu a necessidade do outro. E assim ele agiu, ele curou os enfermos. É importante, irmão, nós olharmos, muitas das vezes, o erro do irmão. Como diz, né? Aquele hino do cantor cristão: olhar com simpatia os erros de um irmão. Sensibilidade. Mas também, irmãos, né? A última virtude, nós vamos meditar na EBD de hoje, é a mansidão. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, mas ele traz primeiro a paz. É por isso, irmãos, que nós desejamos a paz. E quando nos encontramos, dizemos graça e paz da parte de Deus. É da parte de Deus, irmãos. E nós dizemos a paz do Senhor. Não é a minha paz, eu levo a paz do Senhor. Mansidão é fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:23. É fruto do Espírito Santo. O exemplo de Jesus Cristo. Jesus agiu com mansidão o tempo todo. Ele foi levado como ovelha para o matador e não abriu a sua boca. Está lá em Isaías 53, verso 7. Jesus submeteu-se ao Pai. 1 Pedro 2:23. Vamos abrir, irmãos? 1 Pedro 2:23. Interessante esse texto. 1 Pedro 2:23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.
E nós, muitas das vezes, queremos atirar pedras. Pastor Carlos nos ensinou o tempo todo: não se defenda. Não se defenda. Coloque diante de Deus toda a ansiedade. Tudo. Coloque diante de Deus. Deus responderá no tempo certo. Irmãos, a nossa vida pertence a Deus. Nós nos submetemos a Deus. Porque muitas das vezes agimos, né, como se nós queremos resolver tudo. Entrega a Deus. Qual o ensino de Jesus? Devemos nos submeter ao jugo de Cristo. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quais as implicações na vida diária como cristão, na família, na igreja e na sociedade? Buscar viver com mansidão. Corrigir com mansidão. Corrigir, buscando fazer com que o outro venha a acertar. Ouvir com mansidão a palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão agitados que não ouvimos a voz do Senhor. Irmãos, finalizando, concluindo, como filho de Deus, sigamos os exemplos de Moisés, que foi, né? Está lá em Números 12, 3, o homem mais manso na face da terra. Como Davi, né? Que foi segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, muito embora tudo que Davi fez, mas ele se arrependia dos seus pecados. Como Jeremias, que se lamentou, vendo a cidade, né? Vendo a cidade, teve compaixão por aquela cidade que estava fazendo coisas horríveis, pecando diante do Senhor. Como Estevão, que não imputou o pecado, pediu a Deus para não imputar o pecado, aquelas pessoas que estavam o apedrejando. Como Paulo, que sofreu. Perseguiu a igreja, mas após a sua conversão ele sofreu para anunciar o evangelho aos gentios. E assim, irmãos, creiamos em Jesus e nas suas promessas. Aqueles, né? As promessas que Jesus nos oferta, aqueles que de forma mansa se submete a ele em amor. Que Deus aplique a porção desta palavra em nossos corações. Amados irmãos em Cristo Jesus, Deus os abençoe. Um abraço, amada igreja.